Conseguiu ingressar? Eu não sei quantos estão por aqui. Eu vou tentar trazer o chat para cá. Ok. Ludmila, pode habilitar o seu áudio aí. Eu não sei quantas pessoas estão linkadas. Boa noite, Rose. Está me ouvindo bem? Tá bom o som? Ou tá meio estourado? Como é que tá? Cadê a Ludmila? Onde é que tá a Ludmila? Que eu não tô percebendo aí. Tá ótimo. Olha que tá sem microfone. Tá com o microfone só da câmera. Tô aqui, professor. Boa noite para vocês. Eu topei essa parada aí logo cedo, mas eu tive um probleminha de falta de luz aí. Ah, que legal. Mas agora, olha só, eu só vou poder monitorar tudo pelo chat aqui. Não vou conseguir fazer nada do lado de fora, tá? Eu acabei não. Eu podia ter até colocado né, colocado aqui o chat pelo WhatsApp. Eu nem sei se eu posso fazer essa ligação aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aí eu consigo, de vez em quando, dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Quanta tecnologia a gente tem, não é? Hoje em dia só não evolui quem não quer. Mas só tem 2 pessoas para assistir a aula, que pensei que ia ter uma turma aí de 10. Cadê o restante do pessoal? Ah, não, ele vai pedir para conectar aqui de um outro jeito. Eu não vou conseguir, não. Deixa para lá. Porque ele está pedindo que eu faça o escaneamento do QR Code. Eu não vou tirar a câmera só para fazer isso. Bom, gente, independente de qualquer coisa, essa transmissão ela vai ficar gravada aí. Depois vocês compartilham, tudo bem? Vamos lá. Nosso desafio hoje vai ser assim falar um pouco de improviso, numa revisão de clínica médica, falando sobre, primeiro, hipertensão arterial. Vou tentar fazer um resumo, falar sobre a crise hipertensiva, que é uma agudização, né? Que é uma agudização de um quadro clínico e de uma doença crônica, na verdade. A gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso, por exemplo, da hipertensão arterial severa, que tem muitas vezes fatores que a gente chama de comorbidades, como é o caso da obesidade, como é o caso do diabetes, como é o caso do alcoolismo e do tabagismo, ok? Então, nesse sentido, eu quero trazer para vocês de uma forma resumida, mas eu vou falar sobre o que é e vamos falar sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que nos leva a pensar que tipo de necessidade nós temos em termos de prejuízos, né, de necessidades humanas básicas ou prejudicadas ou alteradas. Tem diferença. Um dia eu quero dar uma aula para vocês somente de SAI, Sistematização da Ciência de Enfermagem, falando sobre diagnóstico de enfermagem. Nós vamos fazer uma aula desde o princípio. Eu acredito que vai ser uma aula que vocês nunca tiveram antes, né? Nenhum tipo de noção sobre isso. E eu gosto de fazer coisas inusitadas. Vamos cantar hoje um pouquinho. Quem já frequentou lá o meu canal no YouTube, com a minha MC Fraldinha, dançando lá. Artéria ramifica e menor fica, e por aí vai. Nós vamos falar sobre vários sistemas, mas hoje a aula vai ser crise hipertensiva. Eu não vou poder transmitir essa aula em termos de recurso audiovisual por uma questão a gente está transmitindo aqui só pelo celular, tá?
Mas vamos lá. O que é uma crise hipertensiva? Uma elevação rápida e abrupta da pressão arterial. Quando a gente fala pressão arterial, ela é a resultante do bombeamento de sangue pela máquina cardíaca, o coração, tá? E a resistência na parede dos vasos que conduzem esse sangue, ok? Mas vamos lá, vamos com calma. Então, a elevação súbita da pressão arterial, ela é chamada de pico hipertensivo ou crise hipertensiva. Para eu considerar um pico hipertensivo, é evidente que eu tenho que partir de uma pressão de base. Para vocês terem uma ideia, existem pessoas que têm uma pressão de base muito baixa, tipo 110, 100. Eu conheci uma menina que a pressão dela sempre, constantemente, e ela bem rigidamente, era 90/60. Se a gente chega numa emergência com a pressão dessa, pensar, a pessoa está quase entrando em choque. Não é o caso, mas vamos lá. Mas vamos pensar em termos de pressão e picos hipertensivos que podem chegar aí na sistólica, que é a pressão quando o coração se contrai na sístole, diástole, sístole, diástole. Na sístole, ela chega a passar de 180 milímetros de mercúrio de pressão. E a diastólica vai ficar em torno aí acima de 110, por volta de 120 milímetros de pressão, ok? O grande problema da crise hipertensiva é que ela geralmente e fatalmente vai levar lesões em órgãos que a gente chama de órgãos-alvo. Quais são os órgãos-alvos e quais são as importâncias desses órgãos-alvos? Eu estou falando de coração, cérebro, rins e artérias. E também não posso deixar de fora um outro processo que também pode ocorrer, que é a parte ventilatória. Ok? Vamos lá. No que diz respeito à fisiopatologia, quando a gente fala assim, deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouquinho só. Quando eu falo de fisiopatologia, ou seja, o que mecanismos estão errados levando ao adoecimento, tá bom? Então, eu tenho desequilíbrio, a fisiopatologia ela vai ocorrer porque eu vou ter um desequilíbrio entre o débito cardíaco e a resistência vascular, tá? Então, a fisiopatologia, ela decorre desse desequilíbrio entre o débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue que sai do coração pode ser medido num espaço de tempo, um minuto, horas, dias e tudo mais, em relação à resistência vascular periférica, né, nesse caso. Então, geralmente, essa resistência vascular dos vasos, ela é controlada, regulada pelo sistema nervoso autônomo. Vamos lá. O que o simpático faz, parasimpático dá para trás. Simpático é o sistema nervoso autônomo que é responsável pelo derramamento de hormônios que são reguladores do meu processo de estresse. Adrenalina, catecolaminas, né? E vou falar de outros tipos de cascatas de hormônios que vão ser jogados na corrente sanguínea, aí a gente pode falar da dopamina, da aceleração do meu processo metabólico e tudo mais, preparando-me para lutar ou fugir, ok? Então, é o meu sistema nervoso que vai justamente causar ou a liberação de um hormônio que vai regular essa questão de vasocontrição, retenção de sal, para que haja o aumento da pressão. Eu estou falando do sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá?
Vou falar também do equilíbrio do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, né? Que muitas vezes, quando há prejuízo na liberação desse óxido nítrico, eu vou ter, entre outros mecanismos, a não vasodilatação. Tanto é que as pessoas que tomam alguns vasodilatadores especiais, como é o caso até do citrato de sildenafila, o famoso Viagra, né? Ele causa uma vasodilatação num local específico, que são os vasos do baixo pelve. Por isso, o indivíduo, na verdade, ele não tem só a vasodilatação naquele local, mas ele tem uma vasodilatação generalizada e fica mais fácil dele perceber intumescências, ele perceber o sistema nervoso dele periférico nessa região fica mais sensível na parte aferente, né? E ele se estimula com mais facilidade. Além disso, o óxido nitroso ele vai fazer com que haja uma vasodilatação nos vasos da base peniana, facilitando a entrada de sangue nos corpos cavernosos e havendo a ereção. Bom, vamos lá. Então, todo esse sistema autonômico, né, que é regulado pelo sistema nervoso simpático, que é o sistema que nos estressa, que vai fazer a aceleração do ritmo cardíaco, da frequência cardíaca, vai fazer vasocontrição, vai fazer broncodilatação, tudo isso nos preparando para a fuga ou para a luta, tá? E, por sua vez, também o sistema que vai ser regulado ali na neurohipófise, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá bom? Que vão ser responsáveis por esse equilíbrio. Tanto é que nós vamos falar que o aumento dessa pressão arterial ele vai estar causando, né, muitas vezes, lesão arterial ou lesão endotelial, porque com o passar do tempo, com o adoecimento, eu vou fazer aqui um desenho, não sei se vai ficar bem nítido para vocês, eu espero que fique. Estou fazendo aqui um vaso, ok? Está aqui um vaso. Esse vaso, se ele tiver dentro dele depósito de um material que a gente chama de placa de ateroma, o que vai acontecer é o seguinte, eu quero que vocês raciocinem comigo. Se você pegar um balão, pega um balão de aniversário, enche só um pouquinho, aí você coloca uma cola bem poderosa, uma cola de silicone na parede desse balão, deixa secar. No dia seguinte, você vai tentar de novo continuar enchendo esse balão e esvaziando esse balão. Sabe o que vai acontecer? Essa placa de cola que ficou aderida na membrana do balão vai fazer com que essa parede do balão fique defeituosa. É basicamente o que acontece no interior dos vasos, quando há depósito de placas de ateroma. Ah, isso mesmo, professor? Não sabia. Agora você sabe. Então, essa placa aderida no interior do endotélio vascular, ela, além de ocupar um espaço importante e reduz a passagem do fluxo de sangue, ela também, quando o vaso sofre vasodilatação, ela está aderida na parede do vaso internamente, começa a haver pequenas fissuras. Estão compreendendo, gente? Está dando para entender isso? Está fácil? Esse é um dos mecanismos que nós temos para a placa de ateroma, causando oclusão no vaso, né? E essa oclusão, semi-oclusão, pode ser oclusão total, pode ter certeza disso. Quando o vaso começa a se dilatar, vasodilatação, e quando ele começa a contrair, vasocontrição, essa placa causa fissuras na parede do endotélio. E o corpo vai reagir como? Opa, teve uma fissura,
teve exposição do colágeno, vai se dar um processo que inicia um problema inflamatório. As minhas plaquetas vão perceber a presença do colágeno do tecido fora do local, porque o tecido não rasgou. Imagina que o colágeno é uma fibra proteica que justamente está responsável tanto por essa elasticidade como essa hidratação desse tecido. E esse tecido conjuntivo especial, ele vai acabar liberando partes desse produto na corrente sanguínea e está passando o que dentro do vaso? Passa um monte de coisa. Eu tenho hemácias e tenho pedacinhos de células. As hemácias levam O2. Eu tenho pedacinhos de células, que são as plaquetas. Plaquetas são as células que vão fazer a manutenção desse vaso. Eles vão começar a aderir em volta dessa placa, pensando que está tendo um processo de sangramento. Começa a aderir as plaquetas. A gente chama de fator agregante de plaqueta. Mas não é muito pouco, não, gente. É muito. Começa. O que acontece? Esse trombo que se formou aqui, que vai crescendo cada vez mais, vai ocluindo cada vez mais o espaço para passagem de sangue. Reduziu o espaço para passar sangue, passa menos sangue. Passou menos sangue. Quem está empurrando o sangue lá atrás? É o coração. O coração tem que fazer mais força para conseguir vencer essa semi-oclusão. O que vai acontecer? Aumenta a pressão. Esse é um dos mecanismos. O outro mecanismo, senhores, é por causa da esclerose da parede desses vasos. O que eles ficam? Ficam endurecidos, perdem elasticidade. Por perderem a elasticidade, eles deixam de ter aquele mecanismo de acomodação mais simples, de vasodilatação, vasocontrição, vasodilatação, vasocontrição. Eu não sei quantos de vocês já viu um garrote desses, assim, de colher sangue, quando fica velho, craquelado. Você já deve ter visto elástico de escritório. Lembram disso? Aquela goma do escritório, aquele elásticozinho de escritório. Já viu quando ele fica envelhecido? Ele fica todo craquelado, ele fica duro, ele perde elasticidade, perde a complacência, a capacidade de se dilatar, e perde também a elastância, que é a capacidade de voltar para a mesma posição. Então, um outro mecanismo que vai acontecer com o vaso é essa esclerose da parede do vaso. A gente diz, o vovô está esclerosado. Por quê? Ele já está velhinho e os vasos sanguíneos desse nosso vovô já estão bem esclerosados. Ele já não tem mais aquela capacidade de vasodilatar quando eu preciso aumentar o fluxo, né? E reduzir a pressão, e vasocontrair, quando eu preciso aumentar a velocidade do fluxo e jogar mais cedo. Como assim, professor? Exemplo muito simples. Você está com uma mangueira aguando as plantas. Está saindo água aqui na sua mangueirinha. Como é que você faz para essa água chegar mais distante? Você não bota o dedo na ponta da mangueira? Você não semi-ocluiu a ponta da mangueira? Quando você fez isso, você fez uma contrição. Sei. A água vai mais longe. Esse mecanismo tem que acontecer de forma saudável. O meu vaso precisa dilatar, o meu vaso precisa contrair, desde que não haja preso nele nenhuma placa aderida, placa de ateroma, desde que também não haja parede desse vaso endurecida, tá bom? Podemos seguir? Eu estou passando um tempo grande explicando isso, mas vocês vão entender outras coisas a partir dessas explicações, tá? Vamos lá. Agora eu quero falar o seguinte.
Quais são os sintomas que a gente sente quando a pressão está elevada? E que sinais aparecem quando essa pressão está elevada? Bom, em termos de sintomas, muitas pessoas se queixam de cefaleia, que é uma dor de cabeça localizada. Se ela for geral, eu chamo de cefalalgia, minha cabeça inteira dói. Cefaleia, ela pode ser frontal, ela pode ser parietal, ela pode ser temporal, ela pode ser occipital, ela pode se localizar aqui, ó, parieto, parietal. Geralmente no topo da cabeça ou aqui na região da nuca, está muito relacionado à cefaleia, que é estabelecida pela pressão arterial alta. Dor torácica. Gente, lembra que a gente comentou? O fluxo de sangue está menor. Um músculo específico do seu corpo precisa receber oxigênio e nutriente. Do contrário, ele começa a quebrar nutrientes e começa a produzir energia sem receber oxigenação. Quem é esse camarada? É o músculo cardíaco. Então, eu vou ter dor torácica durante uma crise hipertensiva, quando justamente eu tenho ali, ó, uma contrição, principalmente das artérias coronarianas. Isso está muito próximo também do processo de dor torácica causada por um processo de infarto agudo do miocárdio. A dor torácica da angina. A angina estável é uma que constante. A angina instável é aquela que eu estava bem, eu sou hipertenso, eu estou bem. Mas eu fui fazer um esforço e começou a doer. Eu fiquei em repouso, parou. Às vezes eu faço até um eletrocardiograma, não aparece nada nesse sentido. Mas vamos lá, então eu já falei da cefaleia, que é a dor de cabeça localizada. Falei da dor torácica, a dispneia. Gente, como reduz o meu fluxo sanguíneo, passa menos hemácias levando oxigênio para o tecido. O que acontece? Eu tenho que acelerar a oxigenação para poder levar mais oxigênio para os meus tecidos. E por isso surge a dispneia. A ansiedade é aquela angústia de você estar sentindo até uma iminente morte, imagine isso. Né? Aquela sensação de peso, dor precordial, uma cefaleia intensa na cabeça, não é? Uma falta de ar, uma dispneia, uma dificuldade para respirar. Muitas vezes a pessoa começa a fazer respiração que a gente chama de taquidispneia, ou seja, acelera muito a respiração. Uma sensação de mal-estar, muitas vezes acompanhada de tontura, perda do equilíbrio, né? Na crise do pico hipertensivo, algumas pessoas têm até problemas visuais, começam a ver coisas brilhantes no olho, é chamado de escotomas. Esses escotomas, eles são muito comuns na crise da pré-eclâmpsia, né, da hipertensão, durante o final da gravidez da mulher, próximo ao trabalho de parto. Então, tontura, palpitação. A palpitação, geralmente, o que vai acontecer? Gente, os meus músculos, as minhas células, elas estão recebendo uma descarga de adrenalina muito alta para eu conseguir ficar, né, manter um processo de levar a oxigenação para os meus tecidos. E uma das respostas a essa exacerbação é justamente o processo de palpitação. Essa palpitação ela ocorre também por quê? Porque o meu mecanismo de transmissão do estímulo elétrico pelas fibras do meu coração, pela má perfusão, começam a apresentar problemas, ok? Tecido que está recebendo pouco oxigênio, tecido que está recebendo pouco nutriente, pouca glicose, ele vai partir para o seu mecanismo anaeróbico, né?
e ele vai começar a acumular. Não está chegando oxigênio, também não está saindo gás carbônico. É o ciclo de Krebs. Olha lá na minha musiquinha, Heraldo Maia no canal, que ele fala sobre o ciclo de Krebs. Quem não conhece a glicose toda chique, fala todo o ciclo de Krebs para você ali, tá bom? E aí você vai aprender aquilo ali de boa. Outra coisa que pode acontecer a partir desse processo, gente, e vai agravando o quadro do paciente, agora ele já tem mal-estar, tontura, dor de cabeça, dor no peito, essa dor precordial ou torácica, né? Falta de ar, e ele vai ter, além da palpitação, que é umas arritmias cardíacas, ele pode ter, pelo baixo fluxo de oxigênio perfundindo os tecidos, ele pode ter alteração do nível de consciência. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, eu vou ensinar vocês, mas não dá para fazer agora. Eu podia ter feito, eu acabei perdendo com a minha esposa, porque faltou luz, eu não sabia onde estava o meu agulheiro. Mas vocês pegarem uma esponja desse tipo aqui, tá? Passa uma linha na agulha e fura essa esponja, atravessa essa esponja com a agulha e linha. Deixa o fio ali, a linha passando de um lado para o outro. Essa linha está perfundindo, ou seja, penetrando entre os tecidos. Vamos comparar com os capilares, vamos comparar com os nossos vasos sanguíneos. Se eu fizer uma vasocontrição, será que vai dar para puxar essa linha com facilidade ou ela vai passar com mais dificuldade? O que é que vocês me dizem? Hein? Gostaram desse exemplo? Simples, mas é fácil de fazer. Dá para vocês explicarem isso na sala de espera para o paciente entender como é que o vaso dele ficando fino, ou como é que o vaso sanguíneo dele ficando cheio de placas de ateroma, ele faz com que o sangue passe com mais dificuldade. Gostaram dessas? Simples assim, né? Isso mesmo. Vai passar com dificuldade, Solange Bandeira. Para não dar bandeira, ela já respondeu. Então é isso aí, Ludmila, com mais dificuldade. A vasocontrição é como se eu apertasse essa esponja e o tecido da linha não vai passar direito. Vai ser a mesma coisa com relação ao vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo leva sangue e o sangue está carregado com hemácias que levam oxigênio, correto? E no plasma diluído, a glicose. Ok? Vamos lá. Agora, pode chegar a convulsão? Pode. Professor, o senhor só foi piorando o quadro. E agora eu vou dar um choque de realidade em vocês. Tem pessoas que chegam no seu hospital, chegam na sua pronto atendimento, chegam para uma consulta de rotina, e você mede a pressão arterial desse indivíduo e está com hipertensão. E ele é assintomático. Por quê? É uma doença silenciosa. Com o passar do tempo, é que ela vai causando pequenas alterações que vão se cronificando. Por isso, gente, quem bebe muito café, fuma muita nicotina, bebe muito álcool, é um grande candidato a desenvolver essa doença silenciosa que vai levar a uma cronificação de um quadro clínico difícil de ser revertido. Tá bom? Eu peço desculpas que eu estou falando assim um pouco de improviso, né? A Ludmila já me conhece, ela sabe que eu sou meio doido. E o pior mesmo, Ana Lúcia, o pior é esse processo silencioso, porque quando o cara menos espera, ele chega sangrando dentro do seu pronto atendimento. Ele tem um aborrecimento, ele já tem pressão alta, aí tem um aborrecimento, aí dá um pico hipertensivo, rompe um vaso, rompe uma artéria, dá o que o leigo chama de derrame e a gente chama de acidente vascular cerebral hemorrágico. Ok? Mas pode acontecer com o processo hipertensivo e isquêmico também o acidente vascular isquêmico. Eu não vou falar hoje de AVC, eu estou preparando uma aula de AVC, eu vou chamar vocês para assistirem depois, de grátis. Vocês já ganharam a minha confiança. Agradeço a Ludmila. Ela fez propaganda positiva de vocês. Bom, gente, o paciente muitas vezes nem sabe que sofre de hipertensão e ele vai chegar com um quadro desse. Às vezes ele toma medicação que o médico deu para ele nem sabe o que é. Eu estou falando sério. Falta muitas vezes orientação.
falta muitas vezes orientação. E o enfermeiro tem a obrigação de ser esse agente educador. Até porque, muitas vezes, o camarada sai com tanta dúvida, com tanto medo, e a questão toda é explicar, é conduzir esse indivíduo para o conhecimento, tá bom? Isso é o mais importante. Bom, muitas vezes esse paciente ele foi tentando até fórmulas fitoterápicas, porque falaram que isso assim melhora, que isso melhora, que Coca-Cola faz baixar a pressão. Gente, onde já se viu Coca-Cola baixar a pressão? Coca-Cola tem cafeína. Cafeína é um álcali que faz vasocontrição e acelera o meu sistema nervoso simpático e vai aumentar a minha pressão arterial, tá? Bebedores contumazes de cafeína, café, também é a mesma coisa. Tá joia? Vamos pensando nesse aspecto sempre, tá bom? Então, muitas vezes ele vem tomando um chazinho porque a vizinha falou que é bom. Estou tomando alguma outra coisa, né? Fitoterápica, tomar, sei lá, folha de abacateiro, chá da folha de abacateiro. Gente, não é com todo mundo que isso vai funcionar. Na verdade, a maioria dos chazinhos, alguns são comprovadamente reais e têm efeitos lá, laboratorialmente comprovados. Outros não. Mas se não vai fazer mal, deixa ele acreditar que aquilo vai fazer bem. É a questão, né, da transculturalidade, a gente aceitar esse saber que a pessoa traz e tentar conduzi-la, tentar mostrar, isso pode ser, né, perigoso para o senhor, né? Porque se ele começa a tomar muito chá e muito açúcar, ele vai destrambelhar a parte da glicemia dele. Não vai adiantar de nada. Bom, vamos lá. Outra questão que a gente tem que ter muito cuidado é a questão do uso dos vasodilatadores ou dos diuréticos, ou de ambos. O manejo da hipertensão, ou seja, o manejo medicamentoso, ele se dá geralmente ou vai usar beta-bloqueadores, ou ele vai usar vasodilatadores, né, que também tem esses efeitos, né, em termos de manter essa capacidade de dilatar o vaso e baixar a pressão. Eu gosto de fazer uma brincadeira, nem botei aqui a garrafa, mas se vocês pensarem numa garrafa, né, imagine só, não sei se eu consigo desenhar aqui do lado, depois eu apago. Eu tenho uma garrafa aqui, eu tenho um volume de líquido dentro dessa garrafa. Se eu comprimir as paredes, evidente, se eu comprimir a parede dessa garrafa, esse líquido ele vai subir, vai aumentar a pressão ali dentro. Então, o vasodilatador faz isso. Ele diminui o espaço onde eu tenho o conteúdo, e esse conteúdo vai sofrer maior pressão pela parede dos vasos. E essa pressão vai subir mesmo. Tá? Quando eu preciso elevar a pressão de um indivíduo, por exemplo, o paciente está em choque, perdeu muito sangue, o paciente está entrando em choque hipovolêmico, baixo, volêmico, baixa volemia, né? O que vai acontecer? Vai causar, né, uma baixa da pressão. O que a gente faz? A gente dá um hiper, né? Vai dar uma medicação que vai fazer, vasoconstritor, que é o caso da noradrenalina, da adrenalina, e essa pressão vai aumentar. Mas eu não consigo segurar isso muito tempo. Eu tenho que repor volume para esse cara. E não adianta eu ficar só botando soro. Ele perdeu sangue, ele vai precisar de sangue, porque dentro o soro só traz volume. O sangue vai trazer principalmente o que ele precisa. Hemácias. As hemácias que vão transportar o O2 e, quando elas passarem pelos tecidos, vão trazer para o coração e para os pulmões CO2. Ok? A hemácia chega para os tecidos com O2 e volta para o coração, e do coração para os pulmões com CO2. Ok? Beleza. Eu não sei, tá vendo? Eu não preciso de figuras bonitas para dar aula. A gente precisa pensar, raciocinar. Então, vamos embora. Vamos lá. No que diz respeito ainda a essa situação, durante o exame físico do paciente,
verificar os sinais vitais, mas ele não pode chegar correndo, sentou, eu vou ver a pressão desse camarada, eu preciso que ele se acomode 5 minutinhos. Então, nesse ínterim, eu converso com ele, preencho dados da ficha, né? Se for ambulatorial, é na beira do leito, o paciente estava, ele acabou de tomar um banho, deixa ele um pouquinho, vamos supor que ele tomou um banho e estava com febre, baixou a febre, né? Pode ter simulado a baixa da febre, o que é uma coisa boa. Mas eu sempre deixo o paciente 5 minutos se acomodando, ou sentado, ou deitado, ou em pé, para que eu possa aferir os seus sinais vitais. No que diz respeito à pressão arterial, é o mais importante ainda. Eu preciso fazer um diferencial entre a pressão desse indivíduo. E quando eu anotar a pressão dele, eu vou fazer assim, ó, essa posição, PA em pé, ok? Depois eu faço essa posição, PA sentado, ok? E depois deitado, com a cabeceira 30 graus, eu vou fazer deitado. Para eu poder ter um diferencial. Tem pacientes que, quando estão em pé, a pressão arterial dele é baixa, muitas vezes, porque grande parte do sangue não está voltando adequadamente. Mas aí pode ser que ele, sentado, a pressão dele estabilize. E deitado, a pressão dele até aumente. Voltou mais sangue para o coração e pode aumentar. Vamos lá. Só para a gente entender esse mecanismo, você já faz isso brincando. Se você baixar o seu braço abaixo do nível do coração, as veias do seu corpo entumecem, crescem, elas se dilatam. Aumento da pressão contra o retorno venoso. Isso acontece nos nossos membros inferiores, vamos lembrar? Na minha perna está ali, ó. Pam, pam, pam. Olha o pezão feio. Mas está aqui, ó. Gente, os músculos das minhas pernas, eles ajudam a massagear os vasos da minha perna, ajudando no retorno venoso. É uma terceira bomba que eu tenho no meu corpo. O primeiro é o próprio coração. Depois, eu tenho a pressão negativa, que o meu tórax, ao se expandir, com a contração do diafragma e com a elevação dos músculos intercostais, cria uma pressão negativa que facilita o retorno venoso para dentro do meu tronco. Sabiam disso, né, gente? Eu estou chovendo no molhado, né? Não sabiam, não? Pode falar. Quero saber. Que aí eu vou preparar uma aula só sobre cardiodinâmica. Já sabiam disso? Que silêncio. Vocês dormiram, né? Um caiu, só tem 8 agora. Esse retorno venoso que dá aquela complicação à noite. Quando o meu vovô vai deitar, volta muito sangue para o abdômen e tórax do vovô, e ele faz uma congestão. Ele faz uma congestão. E tem o que a gente chama de tosse, né? Essa tosse tem um nome, a tosse paroxística noturna. Ou seja, à noite, porque ele já deitou, a Ludmila já ouviu falar, né? À noite, porque ele deitou, volta um retorno venoso maior para o coração dele, só que o coração dele não dá conta disso. Gente, o espaço pulmonar, ele é um tecido muito macio, muito frágil, e logo ele fica congesto. Qual é a resposta do tecido pulmonar à congestão? Tosse. E é uma tosse produtiva. É aquela tosse volumosa, catarrosa. Brincando. A tosse, né, cheia. Às vezes é bom você não fazer o seu vovô deitar-se logo assim de uma hora para outra, e a cabeceira um pouquinho alta facilita a expansão pulmonar e evita esse retorno muito abrupto de sangue para a máquina cardíaca, causando o que a gente chama de congestão pulmonar. Por quê? Porque ele já tem uma insuficiência cardíaca, que pode ser do lado direito ou pode ser nos dois lados. Pode ser insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca
geral ou uma insuficiência cardíaca direita, a gente chama de IVD, né? Ou pode ser uma insuficiência ventricular esquerda, a gente chama de IVE. De qualquer maneira, ela vai ter uma repercussão. O que é essa insuficiência? Vamos lá, só para vocês se lembrarem um pouquinho da fisiologia. Meu átrio recebe sangue, o átrio direito recebe sangue das veias, veia chega com sangue ao coração. Está do lado errado, né, gente? Eu estou vendo aqui, ficou para o lado de cá. Mas está certo, ó, eu estou olhando de frente aqui, ó, tá vendo? Panturrilha, tutu, né? Pantu. A panturrilha, os músculos são essa, ok? Não está falando besteira. O meu papel aqui é ajudar vocês a aprimorarem, tá bom? Não se sinta constrangida. Mas vamos lá. O meu átrio direito recebe sangue da cava superior e da cava inferior, ok? Cava superior e cava inferior. Desce o sangue passando pela válvula tricúspide, entra no ventrículo direito, do ventrículo direito vai para a artéria troncopulmonar direita e esquerda, e é lá que esse sangue, chegando nos pulmões, vai sofrer a troca gasosa, ok? Chamada de hematose. Musiquinha, vamos lá. Artéria ramifica e menorfica. Artéria ramifica em arteríola. Arteríola ramifica e menorfica. Arteríola ramifica em capilar. E capilar é o menor vaso sanguíneo que vai chegar na intimidade celular. Chegou no capilar, na intimidade celular, entrega o oxigênio, entrega a glicose, os nutrientes, ok? Só isso? Não. Tinha o que lá? Gás carbônico. Ele recolhe o gás carbônico, é que nem o caminhão do gás. Chegou, olha o gás! Olha o gás! Entregou um botijão cheio de oxigênio, só de gás. Agora ele pega o botijão vazio e leva para você, ok? Capilar é o menor vaso sanguíneo que vai trocar na intimidade celular. Capilar fica parado ali no capilar? Não. Capilar conflui. Olha, artéria ramifica. Menor fica. Capilar conflui. Junta. Vai aumentando de diâmetro. Poxa vida, professor. Pá! Bestereba. Capilar conflui e forma vênula. Vênula conflui e forma veia. E veia ao coração vai retornar. Veia todo vaso que retorna ao coração, trazendo ali sangue de montão. A hemácia está cheia com a hemoglobina, trazendo CO2 da grande circulação. Fechou. Então, gente, ó, chegou, veia, traz sangue ao coração. Átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, artéria troncopulmonar. Artéria troncopulmonar vai levar o sangue carregado de CO2. Chega no pulmão, aqui a história toda continua. Artéria ramifica, menorfica, até chegar no alvéolo. Ramificou a capilar. Do capilar tem passagem. Aí ocorre a troca. Ocorreu a troca? Beleza. Vamos pensar uma coisa aqui interessante que eu quero que vocês raciocinem. Tá? Eu vou fazer um desenho aqui embaixo, eu acho que vai dar para ver. Imagine o meu bronquíolo e um saco alveolar. É claro que não é um único saco, eu estou fazendo só um esquema. Mas no bronquíolo entra ar. E depois sai o ar. Gente, passando da intimidade do meu saco alveolar, eu tenho um vaso pequenino que é chamado capilar. Dentro dele, ele está levando
células sanguíneas chamadas de hemácias, que tem uma proteína que é chamada hemoglobina, que leva o O2 para o tecido, e do tecido traz o CO2 para exalar. Está parecendo aquelas historinhas do tio Lalá. Historinhas do tio Heraldo. Vamos lá. Vem aqui o capilar, trazendo a hemoglobina, que está dentro da hemácia, se sentindo casuína. Quando chega no alvéolo, a parede é bem fininha. Ocorre a difusão por diferença de gradiente de pressão. Ah, menino, aprendeu direitinho. Seu safadinho. Gente, ó, se houver proximidade entre o capilar e a parede do alvéolo, vai haver a troca. Quando eu encho o meu pulmão de ar, fiquei todo. A pressão de oxigênio é maior e a pressão dentro do capilar, na hemácia, de oxigênio é menor. O que a hemácia que chegou no capilar pulmonar tem? CO2, professor. Você acabou de falar agora. Você é doido? Tá pichuluco? Tá biruleipo? Não. Então tá certo. A minha hemácia tá dentro do meu capilar. Tá cheia de CO2. Mas dentro do meu alvéolo tá cheio de O2 e tem pouco CO2. Quem tem mais, passa para quem tem menos. Eu tenho mais, eu passo para quem tem menos. Então eu tenho mais O2, eu passo para o meu capilar, exatamente para a minha hemácia, para exatamente a minha hemoglobina que está na hemácia. O O2, eu desloco o CO2, e esse CO2 vai passar para o alvéolo, e agora eu tinha inspirado, né? E agora eu vou exalar. A hematose acabou de acontecer e você pôde oxigenar. Esse sangue cheio de O2, agora o coração vai retornar. Retorna pelas veias pulmonares, que são em número de 4, e cai no átrio esquerdo. Beleza. Do átrio esquerdo passa pela válvula bicúspide ou mitral. Por que ela é chamada de mitral, professor? Porque ela parece com o chapéu do Papa. O chapéu do Papa é chamada de mitra. Na verdade, se eu for contar a história para vocês, ele se assemelha mais com o deus Dagon, né? Dos filisteus. Mas deixa isso para lá, não vou entrar em celeuma. Mas a válvula mitral é assim, ela tem 2 boquinhas. Ela abre, o sangue passa, ela fecha. Ela abre, o sangue passa, ela fecha. Só que de cima para baixo. Insuficiência na válvula faz com que ou ela não abra, aí eu tenho uma estenose, ou ela não consiga fechar direito, aí eu tenho uma insuficiência. Quando eu ausculto com o estetoscópio no coração, se eu tenho uma estenose, o sangue passa arrastadão, vai sopro. E se for uma insuficiência da válvula, é como se a aba tivesse solta, quer ver? O sangue passa por uma aba solta, ele faz isso aqui, ó. Porque a aba está solta. As cordoárias tendinosas não estão segurando adequadamente a aba da válvula. Válvula é uma parte da válvula. O que acontece? O sangue passa por ali e ele faz essa... Esse é o som. Diferente do som da estenose. Som da estenose. Eu sinto arrastar. O som da insuficiência. Vou fazer. Parou, palhaçada. Vamos voltar para a aula. Posso apagar aqui, gente? Ah, não, peraí, tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Eu falei que o capilar está bem próximo da parede do alvéolo, não está? Gente, quando você tem uma gripe, uma infecção respiratória, infecção leva a inflamação. Inflamação é acúmulo de água nos tecidos. Sabe o que acontece com a parede desse capilar?
eu tenho muita água entre ele e a parede do alvéolo. Se eu tenho muita água entre duas estruturas, sabe o que acontece, Ludmila? Esse capilar fica um pouco mais distante. Se ele fica mais distante, eu tenho que fazer mais esforço respiratório para poder fazer o ar passar de um meio para o outro através da difusão. Mesmo eu tendo grande concentração de O2 dentro do meu alvéolo, mesmo assim ainda é difícil. Se você pegar uma luva e você puxar um dedo de luva, é uma coisa. Inflamou, junta 2 dedos de luva, é como se tivesse o tecido inflamado, está mais inchado, né? Mais pesado. Bota 3. Pensa que tem água. Difícil. Outro mecanismo que pode fazer ter água nos alvéolos, impedindo a troca gasosa, é o afogamento grau 4. E, finalmente, um outro que é por uma questão de congestão pulmonar, é o edema agudo de pulmão, que vocês vão estudar mais lá na frente. É o chamado de EAP. Geralmente relacionado à insuficiência cardíaca, né? E muitas vezes a hipervolemia. Mas entenderam por que no processo inflamatório infeccioso pode acontecer isso? Não vou passar, não. Você vai entrar, Solange Bandeira, no meu canal, vai dar um like, vai curtir e vai me seguir. Não vai passar... Ludmila, você está proibido. Você vai passar só o link do canal e olha lá. O link, inclusive, é esse que está aí. Um dos links é esse. Mas esse é professor Heraldo, o outro está em Heraldo Maia. Vou pegar tudo, botar tudo junto. E vou fazer uma live inteirinha, com todas as músicas, sentado no cantinho, violão, vai ser um happy hour. E eu vou convidar vocês. E vocês vão convidar muita gente. Gente, tem gente mostrando bumbum e tem 1 milhão de seguidores. Eu estou dando aula de bioquímica, biofísica, de fisiologia, de anatomia. Eu fico com muito poucos seguidores. Eu já tentei, meu bumbum é feio, não vai aparecer. Então, vamos lá. O sangue voltou para o átrio esquerdo. Voltou para o átrio esquerdo cheio de O2. Passou pela válvula bicúspide, entrou no ventrículo esquerdo e agora ele vai subir pela artéria aorta e vai se distribuir para o corpo inteiro. Aí aconteceu pequena e grande circulação. Vai, Rubinho! Rubinho dessa vez não se atrasou. Chegou lá em primeiro lugar. Ele passou! Venceu! Tchá, tchá, tchá. Brincadeira, Rubinho. Vamos lá. Gente, vamos lá. Cultura, como disse a Ludmila, amplia os espaços. Amplia os espaços. Vai que é tua, Rubinho! Então, gente, é assim que acontece. O sangue sai do meu coração por artérias. O sangue volta ao meu coração através das veias. Veia não leva sangue rico em oxigênio, pelo contrário, ele vai levar muito mais sangue rico em CO2, mas eu tenho uma veia que traz sangue rico em O2. Tá bom? Vamos lá. Então, o sangue sai do coração através da aorta, ramifica, menorfica, chega até o tecido, entrega oxigênio e nutriente. Capilarizou, beleza, o capilar conflui, forma vênula, vênula conflui, forma veia, e as veias, cava inferior e cava superior, vão desembocar no átrio direito, trazendo sangue carregado de CO2. E esse sangue vai descer. Então, o sangue, quando saiu daqui, gente, do ventrículo esquerdo, e chegou no átrio direito, percorreu a grande circulação. Agora o sangue vai sair do ventrículo direito, artéria tronco pulmonar, artéria, mais uma vez, ramifica, menorfica, e volta pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, pequena circulação. Pequena circulação é o caminho do sangue do ventrículo direito, através da artéria tronco pulmonar, ramificando-se dentro do tecido pulmonar para sofrer hematose e acabando no átrio esquerdo. Pequena circulação. Grande circulação começa no ventrículo esquerdo,
artéria aorta, ramifica, menorfica, distribui o sangue de montão, distribui a nível capilar, volta como vênula, veia, e veia ao coração vai retornar. Tá ok? Beleza, já deu. Já vocês vão tirar 10 nessa prova. Professor, tem alguma coisa que possa contribuir com o aumento da pressão? Nós já falamos. Excesso de sal. Tem uma brincadeira que é interessante, gente, que eu vou falar para vocês. Por que o sal tem essa dinâmica toda, né? Se eu fizer aqui, ó, um pote dividido por uma membrana de celofane, eu já fiz isso, vou fazer outra vez. Se vocês forem lá no hospital, vocês vão participar do laboratório comigo, hein? Estou convidando. Eu boto uma membrana de celofane e boto água destilada do mesmo volume dos dois lados, lado A e lado B. Gente, lado A e lado B, uma membrana semipermeável dos dois lados. Presta atenção, para você nunca mais esquecer. Ouve agora, ouve o titio. Pensa num cabo de guerra. Se eu botar um cara com mesmo força, peso, massa corporal, igual do outro lado, e eles ficarem puxando, eles ficam equilibrados. Se eu botar um segundo camarada aqui do lado B, não tiver esse segundo camarada, o lado A vai começar a ganhar essa guerra. Pensa na questão desse potencial de difusão através de uma membrana com diferença de pesos osmolares. Gostou? Gostou? Vou não, Solange. Vai não, ele vai não. Tô brincando. Não sei quando me convidarem de novo. Eu dava aula para medicina. Mas aí eu parei um pouquinho. Mas vamos lá, depois eu conto a minha história. Vamos pensar. Já entenderam a questão do cabo de guerra? Quando eu boto elementos que têm o mesmo potencial, ou se eu botar elementos de um lado e juntar elementos do outro que tenham o mesmo potencial, força, para atrair água para si, eu estou equilibrando, equilíbrio, né? Hidroosmótico. Legal, né? A outra, ela está me entregando. Nossa, ela está me entregando, hein? Vamos lá. Vamos lá. Se eu botar aqui, gente, ó, 5 elementos de sal. E aqui desse lado eu botar só 4 elementos de sal, qual lado vai ter mais potência para puxar água? O lado A ou o lado B? Evidente. Aí nessa hora jogaram uma sandália na minha cara. Pá! É claro que é o lado A. Tem mais elementos, né? Tem mais potencial osmótico. Então ele vai puxar água para lá. Eu não vou entrar agora nesse critério, porque não faz parte do jogo, mas eu quero dar uma aula para vocês com relação a essa questão de transporte ativo e passivo. Por que o sal é importante na dieta do hipertenso? É até por causa disso. Se eu como muito sal, entra uma musiquinha minha que diz assim: para onde o sal se vai, a água vai atrás. Para onde o sal se vai, a água vai atrás. Hã? Gostou dessa? É simples assim. É igual a minha outra, eu sou pouco criativo. Eu falei: o que o simpático faz, parasimpático dá para trás. O que o simpático faz, parasimpático dá para trás. E são antígonas ou antípodas. Tanto faz. Essa questão vocês entenderam, não é? Tem um cálculo interessante. Se eu disser assim, aqui eu tenho 10 ml, aqui eu tenho 10 ml. No total eu tenho 20 ml. Mas se eu disser para você que 20 ml está para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí eu vou dizer para você quanto de água vai para 5. É uma regra de 3. Professor, deteste matemática. Errou! Vou te dizer. Enfermagem, medicina, área de saúde, just simple filosofia, matemática. Ok? Ó, se eu disser para você que eu tenho 10 ml aqui e 10 ml aqui, o que vai fazer a diferença entre esses dois compartimentos é quanto elemento eu tenho.
É simples de entender. Vou falar agora. Vocês estão em número de 8. Se vocês comprarem uma pizza, vocês vão querer partir em 8 pedaços iguais. O Rubinho vai falar, o meu pedaço vai ser maior, porque eu sou maior. Vai não. Ele não vai não. Vocês vão querer partir em partes iguais. É assim que funciona. Equilíbrio. Equilíbrio. Ok? Cada um vai receber 1/8 da pizza, do disco de pizza, correto? A mesma coisa aqui. No total, eu tenho 20 ml. Eu digo que 20 ml está para 9 elementos. Quantos ml estará para 5 elementos? É regra de 3. 100 dividido por 9. Faça uma conta aí. Quanto é que deu, Ludmila? Estou esperando, olha o relógio. 100 dividido por 9, quanto dá? É isso mesmo? É. Vambora, cadê o resultado? Não vou fazer conta para vocês, não. Vamos lá? Quanto é que deu 100 dividido por 9? Ih, travaram. Vamos lá, gente. Ó. Ok? Vai ter que dar 1 aqui, né? 1 vezes 9, 9 para 10, 1. Vai ficar sempre assim, 1,1, 1,1, uma dízima. Ok? Vai ficar sempre isso, 1,1, 1,1. 1,1. Se eu multiplicar 5 por 1,1, ó, 1,1, opa, 1,1, perdão, 1,1, aí eu tenho 2,2 já, né? 1,1, 3,3, 1,1, 4,4, né? E 1,1. Estou fazendo continha de tchalalã. Cada um desses elementos faz jus a 1,1 ml de água. É por isso que eu tenho que tomar conta do sal. Se eu comer sal demais, eu vou querer puxar mais água. Se eu puxar mais água, eu aumento a volemia. Se eu aumento a volemia, eu aumento a pressão. Por isso, o diurético é um grande auxiliar para ajudar a resolver essa questão. Mas eu tomo diurético de dia. À noite, à tarde, não tomo não, porque senão eu vou ficar o tempo todo sem dormir, indo no banheiro, ou eu mijo no colchão. Bobeira. Posso apagar? Vocês estão com sono já, né? Então vamos lá, gente. Já estamos acabando aqui. Vamos entrar nos interessantes agora. As situações que eu posso ter com relação a esses problemas, principalmente com relação ao aumento da volemia, é o edema agudo de pulmão, que é a emergência clínica mais complicada numa crise hipertensiva. Só que eu posso ter também sangramentos, né, que a gente já viu, né, sangramentos em vasos cerebrais ou no encéfalo, e pode se transformar num problema sério também. É importante a gente saber, gente, que essa doença, essa gravidade da crise hipertensiva, ela pode levar a uma urgência, ou seja, eu tenho aumento da pressão, mas ainda não causou lesão nos órgãos-alvo. Ou ela pode levar a uma emergência, causou lesão nos órgãos-alvo. Por exemplo, eu posso falar para você que a pressão está tão elevada que agora o camarada está tendo sangramento nasal, epistaxe, né, que a gente chama, né? E ele já tomou remédio para pico hipertensivo e não baixa a pressão dele. Olha aí a complicação. Isso é complicado, né? Então, emergência, tudo que coloca em risco a vida do indivíduo. Então, o risco de um sangramento, perdão, o risco de um edema agudo de pulmão por causa da congestão, eu falei, se o sangue está congestionado dentro do pulmão, ele não volta em quantidade, o coração tem insuficiência para bombear esse sangue,
aí eu vou ter uma emergência. Como é que isso acontece, professor? Vamos lá de novo. Vou fazer o coração, átrios, ventrículos, ok? Gente, toda vez volta para o adulto, em média, 35 ml de sangue pelas veias. 35 ml em cada câmara. O átrio recebe 35, joga para o ventrículo 35, o ventrículo vai jogar para os pulmões 35 e tem que voltar de novo para o átrio esquerdo, 35. E de novo para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, 35. É sempre assim, professor? É. Enquanto está chegando sangue no átrio direito, está chegando sangue no átrio esquerdo também, ao mesmo tempo. Quando o ventrículo se contrai, joga sangue, ventrículo direito, artéria pulmonar, joga sangue, ventrículo esquerdo, aorta. E o sangue está circulando. Quem evita que esse sangue pare são as válvulas, que direcionam o fluxo. Agora imaginem só, o normal é correr, entrar e sair, 35 ml. Vamos dizer que o meu músculo cardíaco está fraco, tá? Ele não consegue contrair-se adequadamente e jogar esses 35 ml. Então, entrou 35 ml, mas só saiu 30. Quanto foi que acumulou? 5. Ele era para jogar 35, só saiu 30. Acumulou 5. Agora vem 35 de novo do pulmão, mais os 5, 40. Olha aí a doença congestiva, como é que ela se dá. O meu débito cardíaco cai, eu não consigo bombear o que deveria. Entrou 35 no átrio direito, passa 35 para o meu ventrículo direito. O meu ventrículo direito joga 35 para os pulmões jogam 35 para o átrio esquerdo, vai empurrando um atrás do outro. E o meu átrio esquerdo vai jogar pela válvula bicúspide 35 para dentro do ventrículo esquerdo. Entenderam isso até agora? Esse processo é chamado ciclo cardíaco, né, do débito. Se o meu músculo, ou direito ou esquerdo, está com insuficiência, não está contraindo com a força que deveria, ele não vai conseguir jogar os 35, vai ficar com 5. Ele não tem força para jogar tudo. É como se tivesse com um braço dolorido, tivesse que esvaziar um balde jogando para cima e não consegue. Joga quase, sei lá, ficou 1/3 no balde. Esse 1/3 que ficou, quando juntar com o outro que está descendo, vai aumentar e vai causar congestão. Vai congestionar. Ok? Se eu tenho uma pista, uma autopista com 4 faixas de rolamento, lá na frente só tem uma, vai congestionar, e agora vai passar, vinha 4 carros, um do lado do outro, e agora vai congestionar, vai ter que passar um atrás do outro. Congestão é a mesma coisa que congestionamento. Não dá fluxo para a passagem dos carros, assim como o coração não tem força para garantir aquele fluxo de sangue. O que vai acontecer? Congestão, congestionamento. Então, desceu 35, subiu 30, ficou 5. 35 mais 5, 40. Só subiu 30, ficou 10. 10 com 35, 45. E a congestão vai só aumentando, gente. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o pulmão não consegue esvaziar-se e vai extravasar o sangue para dentro dos alvéolos, causando edema agudo de pulmão, por insuficiência ventricular esquerda. Podia ser direita. Se fosse direita, ia voltar sangue da cava inferior, ia voltar sangue da cava superior. É o típico paciente que o sangue voltou e igual. Voltou, entrou 35 no átrio. O átrio jogou 35, átrio direito, 35 ml no ventrículo direito. Esses 35 ml só sai 30, ficou 5. Chega mais 35 no átrio direito. Soma-se, e quando desce lá no ventrículo direito, aos 5 ml que sobrou, fica 40.
só sai 30, ficou agora 10. Chegou mais 35, quando desce para o átrio, do átrio direito, para o ventrículo direito. Os 35 com os 10 agora faz 45. Sabe o que é que acontece? Um congestionamento do lado direito. E o lado direito recebe sangue de onde? Cabeça, pescoço, tronco, pelas veias jugulares. Aí aparece aquele turgor de jugular. Você vê que o vaso está túrgido. É como a Avenida Brasil, túrgida, cheia de carros, carros se amontoando para tentar passar, né? Mas não dá fluxo. Outra coisa importante, o fígado, que drena o sangue para a cava inferior, também é um tecido macio. E a pessoa começa a fazer edema, e o que a gente chama de reflexo hepatojugular. Hepatojugular. Apertou aqui embaixo do hipocôndrio direito, a veia jugular se estende. Essa pessoa começa a ter aranhas vasculares, começa a ter os vasos venosos túrgidos, cheios, congestos. E vai chegar um ponto que essa congestão vai ser tão insuportável, principalmente se essa pessoa for sedentária, vai haver tortuosidade dos vasos, varizes, risco de trombos, vai extravasar líquido, porque não vai entrar líquido direito no... Lembra? Capilar conflui e forma vênula. O sangue que vem na vênula já encontra uma resistência tão grande, por isso que fazer atividade física é importante. Lembra da bomba muscular que a gente viu ali? Foi a Solange, não sei se foi ela que falou. É o outro coração. Os músculos da panturrilha, os gastrocnêmicos, eles funcionam também ajudando a jogar esse sangue lá para cima. Uma pessoa sedentária, com insuficiência cardíaca, seja direita ou seja esquerda, ela vai ter muito mais chance de congestão. Se for do lado esquerdo, IVE, congestão pulmonar. Se for do lado direito, insuficiência ventrículo direito. E vai dar congestão do sangue de retorno, né? Turgência da jugular e uma congestão na cava inferior. E o reflexo da congestão da cava inferior é aranhas vasculares, os vasos que desembocam para a cava vão começar a ficar túrgidos. Nos membros inferiores, o sangue não retornando, aumenta a pressão dentro daquele compartimento, extravasa, e eu vou ter o edema de membros inferiores por um processo de drenagem, né? Por um processo de circulação de retorno, congestão venosa, por causa de uma insuficiência ventricular direita. Ficou claro para vocês? Me responde aí. Fala para mim. Tem 2 pessoas que não gostaram aí. Eu só tive 6 lá, que teve 9 pessoas, teve gente que não gostou, não tem problema. Não se pode agradar a todos, mas vamos lá. Eu estou tentando, nessa aula, falar sobre os processos que vão envolver tudo isso. Estamos chegando ao final, já garanto para vocês, tá? Então, a urgência hipertensiva, muitas vezes, pede que a gente tome antihipertensivos. Esses antihipertensivos, eles podem ser beta-bloqueadores, ou seja, diminui a resposta beta-adrenérgica, né, dos sítios das células, evitando que haja aquela contração muscular. Imagine uma contração muito grande, uma vasocontrição muscular muito grande, é uma resistência à passagem do sangue. Por isso eles vão tomar, muitas vezes, beta-bloqueador, ou ele pode tomar também vasodilatador, dilata os vasos, e o outro medicação que muitas vezes se faz uso é o diurético. Como é que funciona o diurético? Ele vai jogar para fora os sais, e lembra da musiquinha? Para onde o sal se vai, a água vai atrás. Se eu tomo um remédio que tira o sal de dentro do meu capilar e joga para dentro do tubo coletor, no sistema renal, a água vai acompanhar esse sal. Se a água acompanha o sal do sangue para dentro do tubo coletor, eu diminuo o volume de líquidos no meu sistema cardiovascular. Simples assim. Gostaram dessa? Ok? Bom,
A gente procura usar diuréticos, de preferência que poupem sais, né? Tipo diuréticos poupadores de potássio. Acalmar o paciente, manter o calmo, atividades que possam aumentar a resistência física desse paciente é importante, então, aos poucos, ele ir assumindo atividades diárias no seu dia a dia para poder sair da ociosidade, sair, né, do sedentarismo. Só dele dar uma caminhadinha dali para cá, daqui a pouco ele aumenta, outro dia a caminhada, depois ele aumenta, mas cada dia aumentando um pouquinho a caminhada. Quando chega no final do mês, ele está dando a volta no quarteirão, e por aí vai. Tudo isso com acompanhamento médico e com acompanhamento da pressão arterial, ok? Uma coisa importante que a gente precisa pensar nesse aspecto é que se esse paciente chegou num quadro de emergência, às vezes ele precisa tomar uma medicação mais potente para baixar a pressão. É o caso de medicamentos como nitroprussiato de sódio, nipride. Ele entra endovenoso, é um vasodilatador rápido para baixar a pressão. Quando eu tenho uma urgência, é o risco desse paciente apresentar um edema agudo de pulmão ou até mesmo um sangramento, um AVC, ok? Que seria muito, muito ruim nesse sentido, tá? Ficar de olho nesse paciente, vigiá-lo, ele muitas vezes vai apresentar confusão mental, desequilíbrio hídrico. Entre os idosos, então, é muito comum, principalmente o idoso que toma diurético, ele não sente a sede como a gente sente, gente. O mecanismo de sede do idoso, ele está um pouquinho alterado. Então, é muito comum ele entrar num centro de pronto atendimento apresentando justamente desequilíbrio hidroeletrolítico. Isso é ruim. Por quê? Os eletrólitos são importantes para a contração das células. O potencial de ação entre as membranas para uma célula ter contração e relaxamento dependem do equilíbrio da bomba de sódio e potássio e da presença do cálcio e magnésio. Por isso que é importante você manter sempre o seu paciente hidratado, receber a dieta certa, receber a soroterapia correta, né? Ficar de olho no volume urinário e na pressão arterial desse indivíduo, somente na questão da hidratação. Ele tem uma tendência muito maior a desidratar porque está tomando diurético. E a desidratação não é só líquido, é líquido e eletrólito. E eletrólito é responsável pelo potencial elétrico de diferenças entre as cargas elétricas da membrana intracelular e extracelular. E eu vou ter prejuízo nessa questão. Então, muitas vezes eu preciso até estabelecer um balanço hídrico, ver se esse paciente está realmente conseguindo compensar. O ideal é que ele fique no 0 a 0. O volume de líquido que ele bebe, pelo menos, tem que ser igual ao volume de líquido que ele elimina. Se ele estiver retendo líquido, ele vai fazer edema. Se ele estiver perdendo mais líquido do que retendo, só compensa se ele estava inchado. Se ele não estava edemaciado, ele vai desidratar, ok? E muito importante, aquilo que a gente já falou, tá? Cuidado na hora de dar informação para um paciente se ele é ou não hipertenso. Um único pico, um único episódio de hipertensão pode ser uma coisa situacional, tá? Gente, eu acho que eu falei bastante, já dei uma boa introdução para vocês em cima disso. Eu só quero lembrar vocês que os desequilíbrios hidroeletrolíticos, principalmente dos pacientes, ou que se desidratam com muita facilidade, ou tomam diurético também e por isso se desidratam, podem ser jogados em arritmias cardíacas, porque eu tenho um diferencial de ação da bomba de sódio e potássio. Né? Eu tenho o estímulo na célula, o potássio sai de dentro da célula, o sódio entra dentro da célula, tem contração. Ocorre o contrário, o potássio volta para dentro da célula, o sódio sai de dentro da célula, eu vou ter o relaxamento. Então, esse mecanismo de contração e relaxamento, eu preciso do equilíbrio hidroeletrolítico. E muitas vezes o desequilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, a gente pensa, uma desidratação, pode não ser nada. Não, pode ser significativamente um piloto start para haver arritmia cardíaca, tá bom? Vou deixar vocês descansando, eu não fiz muito juízo de dar uma aula dentro do padrão, mas a gente falou da crise hipertensiva,
falamos da importância dos eletrólitos aí para contração e relaxamento, falamos da insuficiência cardíaca que pode surgir e como ela pode surgir, não jamais se esqueçam disso, né? A insuficiência cardíaca, muitas vezes, ela vai ser um dos reflexos das congestões frequentes, fazendo com que haja um engrandecimento da parede do coração, que a gente chama de cardiomegalia. E, gente, olha só, estendeu muito a fibra, estirou muito a fibra do músculo miocárdico, ele perde potência de contração. E aí é um mecanismo retroalimentado. A congestão faz com que eu tenha que fazer mais esforço. Maior esforço, faço hipertonia. Só para vocês agora fecharem dentro de um sistema legal, eu quero que vocês entendam isso. Pensa nesse meu músculo. Se eu trabalhar muitas vezes nele, eu vou hipertrofiá-lo. Gente, quando o músculo fica hipertrófico, ou seja, aumenta a quantidade de tecido, eu preciso ter um aumento na quantidade de vasos circulando nesse músculo. A hipertrofia da parede do ventrículo é um problema que é oriundo da necessidade desse músculo fazer cada vez mais força. Se ele faz cada vez mais força, ele hipertrofia. Ele aumenta de tamanho e volume. Se ele aumenta de tamanho e volume, ele consome mais oxigênio e nutriente. Esse é o grande problema do IVE, por exemplo, né? Eu tenho uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Ele tem que fazer tanta força que o músculo ficou hipertrófico. O músculo ficou hipertrófico, aumentou, né? Ele teve que aumentar o volume de células. Esse aumento do volume de células se torna prejudicial para o próprio músculo. Por quê? Agora ele precisa de uma irrigação bem melhor. Só que junto com a doença hipertensiva, as doenças vasculares também são comórbidas, principalmente quando o sujeito tem diabetes. No diabetes, essa hipertrofia do ventrículo esquerdo a gente chama de HV. Hipertrofia do ventrículo esquerdo vai levar a um processo terrível de uma necessidade de consumo de oxigênio maior. Agora vamos pensar um pouco. Se eu já tinha as minhas coronárias com uma certa oclusão interna dentro desse vaso, será que eu vou conseguir levar nutrientes em tempo real para nutrir esse músculo? Não. Eu vou começar a ter insuficiências maiores, principalmente insuficiência coronariana, que pode evoluir para o infarto agudo do miocárdio. Vou ter que parar aqui, gente. 1h20 não vai ser mais produtivo para vocês, tá? De repente a gente combina lá com a Ludmila, a gente faz uma outra live ainda essa semana, não tem problema nenhum. Adoro participar e dar aula para todos, tá? Vai ser um prazer tê-los comigo. Vocês curtiram hoje a aula? Vamos só tentar fazer aquele resumo do que a gente viu, né? Então, a gente viu o seguinte, nós vimos que a hipertensão, a doença hipertensiva, ela é fruto de um estilo de vida, de hábitos de vida não muito saudáveis, como comida cheia de gordura, que aumenta o risco de hipercolesterolemia, colesterol alto, deposição de placas de ateroma dentro dos vasos sanguíneos, não é? Outra coisa, obesidade. Esse exercício que eu fiz com vocês aqui em relação à espuma, você também pode pensar na obesidade. Imagina muito tecido. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer. Eu quero que você faça. Ludmila, preste atenção, você está aí ainda? Você vai passar um tubo de látex dentro de uma garrafa PET cortada num certo ponto. E você vai começar a encher de flocos de espuma, representando tecido adiposo. Coloca alguns. Na ponta desse látex, você vai ver a água passar e pingar. Vamos fazer isso lá no hospital. Depois a gente apresenta essa maquininha, esse modelo para os seus colegas. Depois a gente começa a socar cada vez mais espuma em volta dessa garrafa
em volta desse garrote, que é o vaso sanguíneo. É o que basicamente vai acontecer com o aumento de tecido adiposo e no entorno dos tecidos do indivíduo e da circulação. O que vai acontecer? Será que vai passar um fluxo igual ou vai reduzir esse fluxo? Esse fluxo reduzido, geralmente, você vai ver na perna de um senhor obeso, que os tecidos dele ficam menos oxigenados, acumulam mais gás carbônico e começam a ficar com hipercromia, ficam com uma cor mais escura, marrom e até azulada. Olha que coisa interessante. Vamos começar a estudar fisiologia, fisiopatologia junto com a física. E eu quero ver se vocês não vão aprender e se tornarem doutores. Eu me despeço agora. Um beijo no coração de vocês. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa seu like, deixa seu dislike, não importa. Deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Em tempo oportuno, a partir de amanhã eu já começo a responder você. E a gente vai marcando outras aulas para podermos crescer cada vez mais. Eu sou o professor Heraldo Maia e foi um prazer conversar com vocês hoje. Um beijo no coração de todos. Lud, muito obrigado pelo convite. A todos que ficaram com paciência até agora, saudações rubro-negras. Um beijo, fiquem com Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Fica à vontade, não vou desligar correndo, não. Ou anota, bota no chat, e esse chat vai ficar disponibilizado até depois da aula. Eu não vou encerrá-lo agora, não. Ou vocês estão dormindo? O pessoal está dormindo? Está roncando? Tem alguém aí? Onde está o Wally? Então, eu vou despedir de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Eu vou avisar com antecipação. Próxima hora eu vou tentar fazer dentro de uns slides, botar uma visualização melhor para vocês. Mas espero que tenha sido didático aí esses desenhos, tá bom? Um abraço. Tchau, Lud. Um abraço. Vou desligar. No more. No question. No doubt. Any doubt? Nem um kkkk? Tá bom. Eu vou colocar os links das minhas músicas também lá para vocês terem acesso. E a partir desses links, vocês vão ter bastante facilidade. Minha próxima música vem aí. Paresia, sente parestesia, ou é plegia. Aprende o protocolo Cincinnati sem demora. Bota o protocolo Cincinnati na cachola. É face, olho, força, fala. Se houver alteração, não perca tempo com mais nada. Paresia, sente parestesia, ou é plegia. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bye, bye. Não se esqueça, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe.